Um caso especial de cálculos envolvendo limites dizem respeito às chamadas formas indeterminadas. Normalmente, são situações excepcionais onde a gente não consegue descobrir de forma imediata qual é o valor de um limite. Um exemplo bem importante de forma indeterminada é o chamado limite do tipo 0 dividido por zero. Essa talvez seja a principal forma indeterminada que a gente tem no estudo dos limites. Um exemplo de limite da forma do tipo 0 sobre zero é o que a gente tem para essa função aqui, ó, f de x igual a x elevado ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Se a gente fizer com que x se aproxime de 3, quer dizer, se a gente determinar o valor desse limite aqui, ó, limite de f de x, na medida em que o x se aproxima de 3, olha o que acontece. A gente vai ter o quê? Fazendo a substituição do x por 3, a gente tem 3 ao quadrado menos 9. E para o denominador, a gente tem 3 menos 3. Quer dizer que na medida em que o x se aproxima de 3, o resultado se aproxima dessa expressão aqui, ó, 0 dividido por 0. E essa é a forma indeterminada que a gente vai estudar agora. E normalmente, como que a gente faz para contornar essa indeterminação? Para a gente contornar essa indeterminação, a gente vai fazer o uso de fatoração e simplificação. Então, para contornar essa indeterminação, a gente faz isso, ó, fatora e simplifica numerador e denominador. Então, com isso, a gente vai resolver duas questões que tratam desse tipo de limite. Primeiro, qual vai ser o valor do limite da função f de x para x se aproximando de 2? No caso, a função f de x é definida por x ao quadrado mais 8 vezes x menos 20 dividido por x ao quadrado menos x menos 2. O que a gente primeiro vai fazer aqui é verificar que essa se trata de uma forma indeterminada. Ao fazer a substituição do x por 2, ao fazer com que o x se aproxime de 2, o resultado tende a ser 2 ao quadrado mais 8 vezes 2 menos 20 dividido por 2 ao quadrado menos 2 menos 2. Desenvolvendo os cálculos, no numerador a gente tem 4 mais 16 menos 20. O denominador fica aí 4 menos 4. Enfim, o resultado aqui é indeterminado, do tipo 0 sobre 0. A gente falou o que em relação a esse tipo de limite? Para determinar o valor que a função vai assumir, a gente vai ter que lançar mão de dois procedimentos, que são o quê? A gente vai ter que fatorar numerador e denominador, e depois de fatorar, a gente vai fazer a simplificação. Então, fatorar e simplificar. No caso aqui, a função f de x ela pode ser reescrita da seguinte forma. O numerador x ao quadrado mais 8x menos 20. A gente sabe que 2 é raiz do numerador. Então a fatoração aqui faz com que o numerador se transforme em x menos 2, x menos a raiz. E a outra raiz aqui, no caso, seria o número menos 10. Então ficaria x menos 2, que multiplica x mais 10. Para o denominador, o processo é parecido. 2 é raiz, então o polinômio aí vai ser divisível por x menos 2. E no caso, a outra raiz seria menos 1. Se a raiz é menos 1, a fatoração implica em escrever x mais 1. Dividindo o numerador e o denominador por x menos 2, é o fator comum, é o termo que a gente vai simplificar, vai cancelar.
a função vai se transformar em x mais 10 dividido por x mais 1. Nesse caso, como fica sendo então o valor do limite da função f para x se aproximando de 2? Então, para x se aproximando de 2, fazemos aí a substituição do x por 2 na expressão simplificada e a gente tem 2 mais 10 dividido por 2 mais 1. Ou seja, resultado é igual a 12 dividido por 3. Quer dizer, na medida em que o x se aproxima de 2, a função y igual a f de x aí definida vai se aproximar de 4. No próximo exemplo, sendo f de x igual a raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 dividido por x menos 2, a gente vai perceber que ao fazer a substituição do x por 2, a gente vai obter a forma indeterminada. Ou seja, à medida que o x se aproxima de 2, a gente vai ver que essa função aí fica com valor indeterminado. Nesse caso, o que a gente pode fazer para contornar a indeterminação? O x e o 2 que aparecem aqui no denominador, a gente pode enxergá-los como sendo quadrados de raiz de x e raiz de 2. Então, assim, a gente pode escrever a função f de x como sendo raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. O numerador continua sendo o mesmo valor, continua tendo a mesma raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. Nesse caso, como raiz de x menos 2 é um fator comum, a gente vai dividir numerador e denominador por ele. Então, a gente, de maneira equivalente aí, tem o corte da raiz de x menos 2 com o corte da raiz de x menos 2, o denominador. E assim, a função acaba se resumindo em quê? Numerador 1 e denominador raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. Agora a gente evitou a indeterminação. Nesse caso, como que fica então o valor do limite da função f de x para x se aproximando de 2? Então, para x se aproximando de 2, eu vou ter o quê? É 1 dividido pela raiz quadrada de x, ou melhor, 1 dividido pela raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Ou seja, 1 dividido por 2 raiz de 2. Se a gente racionalizar para evitar essa raiz quadrada no denominador, para isso aí multiplicando o numerador e denominador por raiz quadrada de 2, a gente vai obter raiz quadrada de 2 dividido por 4. Essa que é a resposta do exercício. Raiz quadrada de 2 dividido por 4.